capítulo de número 2. Vamos ler apenas alguns versos e depois nós vamos ler alguns versos do capítulo 1. E é interessante, amados irmãos, falando desta questão da ministração, uma irmã saiu de uma doutrina e disse: pastor, não é todos que têm coragem de dizer essas coisas que o senhor fala. E eu disse: eu tenho que falar, porque o atalaia não pode deixar de avisar. E, amados irmãos, eu tenho toda a segurança de que a palavra que ministramos, ela vem direcionada pelo Espírito Santo, porque o Senhor vai confirmando. O tema da mensagem de hoje é princípio de Deus para a família. E a semana uma irmã citou esta frase e eu achei interessante, porque eu disse: olha, essa mensagem ou essa palavra já está na nossa doutrina. Então, a confirmação do Senhor. Então, se essa palavra ela bater no seu coração e machucar, tem o óleo do Espírito Santo. Não pense e não veja como algo de indireta do pastor. Não é isso, irmãos, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para ensinar, tá certo? E muitas vezes o que nós não ensinamos não coincide com a conveniência de quem está escutando. E muitos preferem ouvir ou receber só aquilo que lhe é conveniente. Mas a palavra do Senhor não é assim. Ela precisa ser obedecida por completo, para que nós venhamos a ser abençoados, porque a bênção e a prosperidade de Deus se dá pelo correto relacionamento com Ele. E muitas vezes nós falhamos nisso por falta de falta de conhecimento, ou por desconhecimento. E aí está a responsabilidade do ministro, do pastor, porque ele precisa falar, ele precisa dizer, ele precisa ensinar. Amém? Glória a Jesus. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Depois nós vamos ler o verso 21 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora adequada para ele, segundo a minha versão. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Glória a Jesus. Curva a sua cabeça. Glória a Jesus. Querido Deus, estamos sem dúvida na tua gloriosa presença. Nesta casa de oração temos já invocado o teu nome, e tu já faz parte, Pai querido, do nosso meio, e tu há de manifestar a tua presença, continuar manifestando nesta noite. Deus poderoso, eu quero falar como disse o teu filho amado Jesus, que disse que não falava dele mesmo, mas daquilo que havia ouvido de ti. E como ministro teu, chamado, aleluia, para pastorear esta igreja, meu Senhor, quero nesta noite falar daquilo que o meu coração tem ouvido da tua parte.
Deus poderoso, Deus santo, nesta noite, aleluia, que seja ministração tua para a vida dos teus filhos, para trazer-lhes edificação espiritual e para que seja uma igreja sadia, sem mácula, preparada, aleluia, para ser levada para os céus, como diz a tua palavra e como promete teu filho amado Jesus. Te oramos por Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, gostaria de começar com uma pergunta. O que é a família para nós? Nesta noite nós gostaríamos de ministrar sobre os princípios de Deus para a família. Mas para isso, queridos obreiros, é importante que a gente defina o que é família. Quem constituiu a família? Se é algo espontâneo, se a família é apenas uma multiplicação biológica, onde o homem e a mulher fazem filhos, e os filhos fazem filhos, e os filhos dos filhos fazem filhos. Será que família se resume somente a isso? Porque se assim for, de que vale os princípios? De que vale os valores? De que valem as regras? Tudo é possível, tudo é aceitável. Multiplicação biológica, até nisso a teoria de gênero está fora. Porque para a multiplicação de gênero ou de espécie é necessário de um macho e de uma fêmea. Então até nisso eles ficam de fora. Mas eu quero dizer para você nesta noite, e que você tenha convicção disso, de que família é um projeto de Deus. E esse projeto surge no coração de Deus muito antes dele criar os céus e a terra. Quando Deus pensou em criar os céus e a terra, e quando ele projetou isso, no seu coração já estava a família. E quando Deus começou a criar, criou todas as coisas e entregou a família. Entregou ao homem e à mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele foi o primeiro celebrante, ou celebrante do primeiro casamento. Foi Deus. E depois de realizar e celebrar aquele casamento, Deus institui a família. Porque um casal é um matrimônio. Filha ou família é quando ele começa a gerar filho. E aí quando Deus diz crescei e multiplicai, Deus aí estava instituindo a família. Irmãos, a família ocupa um lugar especial no coração de Deus. Deus criou todas as coisas para a família, e a família para a sua glória. Deus criou a família para que o nome dele venha a ser glorificado na família. E mesmo quando ele destruiu a terra, nos tempos de Noé, ele enviou o seu juízo por causa da degradação moral da sociedade. Mesmo nessa época, ele preservou uma família para começar tudo outra vez. E quando Deus chamou a Noé com promessas para se revelar através dele e de sua linhagem, ele não deixou de dizer que da semente de Abraão ele encarnaria o seu filho, para que todas as famílias da terra fossem benditas nele. Nós percebemos o quanto a família é especial para Deus, e é por isso que o diabo odeia tanto a família. Porque é uma instituição divina, e sendo uma instituição divina, Deus estabeleceu regras para a família. Regras que precisam ser cumpridas para que a família ela seja plenamente feliz. Quando Deus fez o homem, fez do pó da terra. Quando Deus fez a mulher, tirou da carne do homem. Sendo assim, ele também poderia ter feito os filhos, verdade ou não? Ele poderia ter pego o pó da terra e ter feito um menino, a menina. Mas não foi assim. Deus fez um homem e uma mulher, para que esse se multiplicasse, fazendo outras imagens dele. Porque o homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos deu o poder de também criar homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. E isso, amados irmãos, é uma atribuição clara de responsabilidade. Que responsabilidade, pastor? De que a formação da família, a sua educação moral, os princípios, aleluia, está sobre os ombros do casal, do homem e da mulher. E isso é forte. Por quê? Porque tem muitas pessoas dizendo: Senhor, está aí meu filho nas tuas mãos, faz o que tu quer. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha.
A nós foi atribuída essa responsabilidade de formar a nossa família, de criá-la, de educá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, amados irmãos, quando é um casal, é um matrimônio. E para que haja um matrimônio é importante que o homem deixe a casa da sua mãe. Assim a Bíblia diz, regra para o casamento. Deus fez, não foi o homem. Ele diz, portanto, deixará o homem. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E isso delimita o nosso raio de responsabilidade. Quer dizer que nós temos a responsabilidade de conduzir nossos filhos no princípio em que eles devem seguir. Mas a partir do momento em que eles saem da nossa tutela, não é nossa responsabilidade. Eles precisam assumir suas próprias responsabilidades e fazer aquilo que foi ensinado por nós. E aqui você vê algo importante, porque aquilo que nós ensinamos influenciará gerações. Você está entendendo? A forma como você cria o seu filho vai determinar um padrão para a próxima geração. Se nós não educamos com qualidade, se nós não educamos nos princípios bíblicos, será esse padrão que ele irá usar para educar os seus filhos. Para aqueles que achavam que somente se dizia respeito àqueles que estão na sua casa, entenda hoje que a forma como você ensina os seus filhos vai ditar como ele vai ensinar os filhos dele, e os filhos deles vai ensinar os filhos deles da forma como aprendeu com você. Glória a Jesus. O marido, amados irmãos, que bate numa mulher, veja bem, isso é importante. Um homem que bate na mulher, o filho, quando crescer, vai bater na mulher. Uma mulher que é insubmissa ao marido, a esposa, quando casar, vai ser insubmissa ao marido. Um pai que ensina dando patada, o filho vai ensinar dando patada. Se aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Aqui não existe, amados irmãos, aquele princípio que diz, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso não funciona. Os teus filhos vão aprender o que você vive, não o que você ensina, não o que você prega. O teu ensinamento tem que estar na tua vida, nas tuas atitudes. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite. Aleluia. Aquilo que você faz na sua casa é aquilo que o teu filho está aprendendo e é aquilo que ele vai ensinar. Isso é uma grande responsabilidade para a nossa vida, porque nós estamos formando a próxima geração. E muitos já têm dito que a próxima geração é fraca, é falida, é decaída. Mas eu não creio nisso, porque nesta noite aqui está homens e mulheres de Deus para ensinar os princípios divinos para os seus filhos e perpetuar os princípios e morais que o Senhor tem nos passado. Louvado seja o nome do Senhor. É importante, amados irmãos, que nós possamos atentar para esse detalhe que é importante. Meu pai, ele foi criado num lar católico espírita, sincrético. Se diziam católicos praticantes, vamos dizer romanistas, e espírita. Meu bisavô possuía um livro chamado Livro do São Cipriano. Meu pai participou muito dos rituais, via vultos, via... Mas um dia, Deus o alcançou por sua grande misericórdia. Deus o alcançou, o tirou do meio da sua parentela, levou para uma terra distante. Lá ele ouviu a palavra do Senhor, entregou a sua vida a Cristo, aleluia. E tudo isso fez com que mudasse a nossa história. Começou uma nova história, porque a partir daí, amados irmãos, eu e meus irmãos somos crentes no Senhor. Os meus sobrinhos são crentes no Senhor. As minhas filhas andam no caminho do Senhor. E eu creio que os meus netos e bisnetos andarão no caminho do Senhor. Deus começou uma nova história. Por quê? Porque ele estava fadado a transmitir os mesmos valores que ele havia recebido. Os seus tios eram homens de índoles duvidosa. E devido ao seu envolvimento no espiritismo, a maioria deles morreram loucos.
internados em hospício. Um era devoto do tranca-rua, outro era devoto do Zé Pilintra. Era isso que eles cultuavam. E eram esses os valores que nós iríamos receber. Mas a misericórdia do Senhor Deus, aleluia, entrou na nossa história e começou um novo tempo, um novo tempo. Deus tem te passado valores importantes que você precisa passar para a geração futura. A avó da irmã Jane foi uma grande missionária na região norte do estado. Numa época onde as pessoas chamavam os crentes os bíblias. Ou os homens do livro preto, né? Os bíblias. Mas ela aceitou Jesus e valorosamente tornou-se uma missionária. Ensinou os princípios bíblicos para a sua família. Como resultado, todas as filhas, exceto uma, então quase todas as filhas, casaram com pastores. Tem pelo menos 5 netos que são pastores. Eu não digo 100%, mas 99% dos netos e bisnetos são crentes evangélicos. Aleluia, que estão na casa do Senhor. Amados irmãos, é bênção para a sua vida no tempo presente e no tempo futuro. Deus te alcançou pela palavra. Deus tem te passado valores e princípios que Ele instituiu para a família lá no princípio, lá no começo. Aleluia, isso é bênção para a tua vida no tempo presente. Não menospreze os princípios e valores do Senhor. O diabo tem profetizado o fim da família. Um tempo atrás, a Globo transmitiu uma novela chamada Família. E a canção da abertura, eu não lembro qual era a canção, mas eu lembro de uma frase que a canção dizia assim: a família acabará, o fim da família. Isso que dizia a canção. Isso nada mais é do que o desejo de Satanás. Mas enquanto tiver família fundamentada na rocha que é Jesus Cristo, a promessa bíblica é uma só: as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Receba nesta noite esta palavra. Levante a sua mão e receba. As portas do inferno não vai prevalecer contra a tua família, porque você está sobre a rocha. E a promessa daquele que pode tudo é: as portas do inferno não vai vencer, não vai vencer, não vai vencer. Aleluia. Princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Pais, ame os seus filhos. Efésios 6:4. E vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Tem muitos jovens que tomam essa frase e dizem: mas meu pai me irrita muito. E a palavra diz: pai, não irriteis ou não provoqueis a ira a vossos filhos. Se teu filho se irrita porque você cobra o certo, ele está errado em se irar. Esta ira aqui é quando o pai repreende sem ensinar, sem explicar o porquê. E os filhos se iram, se irritam, porque eles não entendem porque estão sendo repreendidos. Mas a palavra do Senhor é: ensina a doutrina. Primeiro você ensina, depois você repreende. Tem muitos pais que chegam batendo e não dizem nem porquê. O filho não sabe nem por que apanhou. E tem pais que quando pega o filho é para matar. Isso é antibíblico. Mas é bíblico dizer: corrija o teu filho, porque o pai que ama o filho corrige. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 22, verso 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer não se desviará dele. Eu sempre tenho usado essa passagem para explicar para os irmãos que educar no caminho é educar pelo exemplo, é caminhando com ele. Educa no caminho, ensinando no caminho, não é ensina o caminho, é no caminho. Quer dizer que nós devemos caminhar com ele. Nós devemos ser um exemplo de crente. Não adianta você querer que seu filho seja crente se você não é crente. Não adianta você querer que seus filhos sigam padrões morais que você não vive. Mente, o filho está vendo.
rouba, o filho está vendo. Engana, defrauda, o filho está vendo. E o filho está aprendendo pelo exemplo. Então, amados irmãos, nós precisamos ensinar caminhando com Ele. Nós precisamos vir à casa do Senhor. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor, para que os nossos filhos vejam exemplo em nós e também façam da mesma forma. Ensinar no caminho, ensinar os princípios bíblicos no caminho, caminhando. Aleluia. Não basta só falar. O que se fala se aprende pouco, mas o que se faz ensina muito. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E amados irmãos, o mundo está ensinando os nossos filhos. Durante a semana, durante 5 dias na semana, o teu filho recebe educação das filosofias do mundo na escola, durante pelo menos 4 horas. Lá eles estão ensinando os princípios deles. Fim de semana, o filho está em casa. Está fazendo o quê? Está vendo televisão. E o que é que a televisão está ensinando? Os princípios morais do mundo. Amorais. Porque o que eles têm ensinado ou mostrado que é normal, comum, vai completamente contra os princípios bíblicos. E a pergunta é, o quanto você está dando de educação espiritual para o teu filho? Pais, ame aos teus filhos. É a palavra do Senhor. Pais, ame aos teus filhos. Aleluia. Dê instrução espiritual, para que eles tenham discernimento entre o bem e o mal. Porque quem não tem discernimento do bem e o mal, toma o mal como bem. E muitas vezes descarta o mal. Pais, ame aos vossos filhos. Provérbios capítulo 29, 15. Vai escutando aí, vá gravando. Diz: a vara e a repreensão dão sabedoria. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe. Eu vou repetir mais uma vez. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a mãe. Filhos que crescem sem correção são filhos que envergonham os pais. Chega a notícia: estava brigando, estava se drogando, está preso. Filhos que crescem sem correção envergonham os pais. Eu contei aqui outro dia uma história de um filho que estava condenado à morte, condenado a morrer na forca. E perguntaram qual era o seu último desejo. E ele disse: o meu último desejo é ver minha mãe. O seu desejo foi prontamente atendido. E a sua mãe chegou aos prantos para abraçar o seu filho. Mas recebe um empurrão do filho e uma cuspidela na cara. E ele olha para a cara dela sério e diz: a culpa é sua. Porque se você tivesse me corrigido em bom tempo, eu não estaria aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que é contrário à correção da vara. Vara não mata ninguém. Vamos ver. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Agora tem limite. Essas coisas têm limite. Eu sei que tem muita gente que tem aversão a isso. Mas se o filho não atende na razão, você precisa usar vara. Nem que seja essa vara aqui. Canon, vara de medir. Pode usar, que não faz mal. Ensina o teu filho. Não importa a idade que ele tem. Ensina o teu filho, corrige o teu filho. Agora o que acontece hoje, amados irmãos, é porque os jovens adquiriram tanto conhecimento, e até mais do que os pais, e acham que já sabe tudo. E aí menospreza os conselhos dos pais. Eu quero dizer para você nessa noite, que conhecimento não é sabedoria. Experiência vem quem tem vida, quem viveu, quem teve vivência. Teus pais podem não ter o nível de conhecimento que você tem, mas tem sabedoria, mas tem conselho, porque tem vivência. Glória a Jesus. Amados irmãos, 2 Samuel, capítulo 23, verso 8 ao 39. A palavra do Senhor vai nos contar a história dos 37 valentes de Davi. E dentre esses 37 valentes existe um homem chamado Samar.
Samar, ele viu o seu campo de lentilhas sendo tomado pelos filisteus. Os filisteus eram inimigos ferrenhos, e até hoje ainda é, do povo de Israel. Sempre que estavam na época da colheita, eles desciam e tomavam aquilo que era fruto do trabalho dos filhos de Israel. E os filisteus desceram para tomar um pedaço de terra. Assim está escrito, um pedaço de terra. E nesse pedaço de terra não tinha nada mais, nada menos do que um campo, ou era um campo de lentilhas. Algo de pouco valor. E por ser algo de pouco valor e não valorizado, diz a palavra que o povo fugiu. Afinal de contas era só um pedaço de terra, e além do mais com lentilhas. O que é lentilhas? Mas a palavra de Deus vai nos contar que um homem se coloca no meio do campo para defender aquilo que não importava aos outros, que não era importante para os outros, mas para ele era. E ele defendeu aquele campo sozinho, diz a palavra do Senhor, que Deus, através dele, deu um grande livramento. Amados irmãos, os filisteus representam Satanás, representam o diabo, e ele usa a cultura deste mundo para moldar, para mudar e para roubar os princípios bíblicos. O campo, que não tinha valor para muitos, representa a nossa família, a minha, a sua família, que muitos não valorizam, que muitos acham que não vale nada, mas que para você tem um grande valor. Representa os princípios bíblicos que as pessoas ignoram, que as pessoas criticam, te chama de fundamentalista. Esse é o campo. E Samar representa você, mãe de família, você, pai de família, que luta para defender os princípios bíblicos a qual o Senhor tem te entregue. Para eles não tem nenhum valor, mas para você tem muito valor. São os princípios bíblicos cristãos. Nunca, jamais abra mão dos seus princípios bíblicos. Lute por ele, porque é importante. Por ele tu viverás. Filhos, honre aos seus pais. Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amados irmãos, a vontade do Senhor, isso agradava a Ele, que os filhos sejam obedientes aos seus pais. Inclusive em Romanos capítulo 1, verso 3, na lista de pecados que abomina a Deus está a desobediência aos pais. Você está me entendendo? Isso é forte. Para os que gostam de usar essa frase, é forte. Quer dizer o seguinte: meus sonhos Deus vai realizar, mas eu não obedeço aos meus pais. Aí você vai na lista de pecados, Romanos capítulo 1, verso 3. Um dos pecados que abomina a Deus, desobediência. Como é que você quer que Deus te abençoe? Como é que você quer que Deus cuide do teu futuro, se você não obedece aos teus pais? Se você não segue o conselho dos teus pais? Ela sabe o que está falando, não sabe de nada. Filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Jesus. E uma coisa interessante, amados irmãos, que a honra, ela envolve cuidado financeiro. Quando a palavra do Senhor diz honra teu pai e tua mãe, não é somente reverência, significa também cuidar dos seus pais em suas necessidades. Veja comigo aí 1 Timóteo capítulo 5, verso 4. Qual é a vontade do Senhor para os jovens? Porque tem filhos que são bons com os de fora, mas com os de casa não são. E a palavra do Senhor, Paulo escrevendo a Timóteo, vai advertir a que aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Deus está falando das viúvas.
que era sustentada pela igreja e que tinha filhos que poderiam muito bem estar cuidando dos seus pais. Irmãos, isso é justo, porque se teus pais tomaram tempo e recurso para cuidar de vocês, nada mais justo é que quando eles necessitarem, aqui está também filhos, nada mais justo é que nós possamos também cuidar de nossos pais. Isso é honra. Honrar também tem a ver com questões financeiras, com cuidado. 1 Reis capítulo 21, verso 1 ao 16. A palavra do Senhor vai nos contar a história de um homem chamado Nabote. Nabote, amados irmãos, põe atenção, estou vendo alguns irmãos já distraídos. Faça uma forcinha aí. Escute. 1 Reis capítulo 21, do verso 1 ao 16. A palavra do Senhor vai nos contar a história de um homem chamado Nabote. Ele era dono de uma propriedade ao lado do palácio de Acabe, em Jezreel. Acabe interessou-se por aquela vinha. Ele fez uma proposta muito interessante. Ele propôs trocá-la por uma vinha melhor. E se não, ele pagaria o valor em dinheiro. Essa era a proposta de Acabe. Porém, Nabote, ele responde de forma incisiva. Ele vai dizer: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Para Acabe, amados irmãos, ou para Nabote, aquilo era mais do que uma vinha. Aquilo era a herança de Deus para a sua linhagem. Aquela vinha era a herança dos seus pais. Era algo que tinha valor para ele. Para Nabote não havia ou não concebia a ideia de trocar aquilo que havia sido dado pelos seus pais. Muito menos para se plantar uma horta. Porque algo interessante aqui, porque a vinha é a mesma. A vinha você vai só podando. A cada ano depois do fruto, o vinhateiro vai lá e poda toda a vinha. E ela vai perdurando. Vai perdurando. A vinha é uma só. Herança. Aleluia. É sempre a mesma. Não tem mistura. Mas hortaliça não. Hortaliça tem pouca durabilidade e é misturada. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não troca a tua vinha, não troca os teus princípios morais, a qual o Senhor tem te entregue e entrega para a tua família, por coisa misturada. Não permita na tua casa, coisas que o Senhor não permite, coisas que abominam o Senhor. Não troque os teus princípios morais pelas ideologias desse mundo. Me desculpe. Glória a Jesus. E o diabo, amados irmãos, tem apresentado muitas propostas interessantes diante das pessoas. Se te curvares, te darei toda a glória deste mundo. Se prostrado me adorares. Princípios morais. Se você fizer aquela fraude que eu te pedi, eu melhoro o teu salário no final do mês. Proposta de Satanás. Não troque teus princípios morais. Se você me der alguma coisa, eu te passo no final do ano. Se você me der alguma coisa, eu deixo você passar. Eu não apreendo o teu carro. Princípios bíblicos. Uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, glória a Deus. Grande livramento, pastor, grande livramento. O que foi? É que eu vinha, olha, pastor, a moto está atrasada, a lâmpada está quebrada, e eu estava sem capacete, e eu vi uma blitz, e eu disse: Senhor, cega eles, Senhor. Princípios morais. O que é certo, o que é errado. Não troque teus princípios morais por nada. O diabo acusador está só com um livrinho lá, anotando teus pecados para te acusar diante de Deus. Olha, ele passou lá no beat todo desmantelado. Glória a Jesus. Irmãos, no Chile, põe atenção, o Espírito Santo está falando esta noite. Ele fala na tempestade, fala. Ele fala no vento, fala. Fala no fogo, fala. Ele fala no fogo. Quantas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor aqui no fogo? Era o fogo caindo e Deus falando conosco.
mas ele também fala no vento suave. No Chile, é muito comum, muitos crentes preferem viver amaziados do que abrir mão de uma pensão do Estado. Princípios bíblicos, o que tem valor para você? Alguém vai dizer, isso é besteira, pastor. Isso é besteira. Por quê? Porque para ele não tem valor, para ela não tem valor. Mas para você tem. É a tua vinha, é o teu campo de lentilha. Aleluia. Protege com a tua vida. Morra se for o caso. Eu tenho certeza que naquele dia, na eternidade, se o Senhor me permitir, eu vou me encontrar com Nabote. Porque ele morreu defendendo um princípio bíblico. Morreu, mas morreu como um justo. Não abriu mão dos seus princípios. Eu recebi de Deus, que entregou a minha linhagem entregou a mim, os meus pais me entregaram a mim, e eu não abro mão. Não tem preço, tem valor. Para mim tem valor, mas não tem preço. Teus valores morais não é qualquer coisa. Quem trata os princípios bíblicos por qualquer coisa, depois chora amargamente. Essa é um tipo de frase para você anotar, colocar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tudo quanto é lugar. Porque é uma palavra de efeito. Vou repetir. Teus valores morais não são qualquer coisa. Quem trata os princípios bíblicos por qualquer coisa, depois chora amargamente. Tem base bíblica, pastor? Tem. Gênesis, capítulo 25, verso 31. Esaú, irmão de Jacó, depois de uma caçada frustrada, troca o direito à sua primogenitura por um prato de lentilhas. E Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17. A palavra do Senhor vai dizer que depois ele, querendo ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Não abra mão dos teus princípios bíblicos. Amanhã você vai estar amargando as consequências, e o teu choro não vai resolver. Esposa, hoje vai sobrar para todo mundo, até para mim. Pais, ama os seus filhos. Filhos, honre os seus pais. Esposas, sejam submissas a vossos maridos. Esse é o padrão de Deus para a família. Quem foi que fez a família, irmãos? Instituição divina. Deus. Quem faz é quem constitui as regras. E se foi ele que instituiu a família, as regras é dele. E a regra é: pais, filhos, honre aos seus pais. Pais, ame os seus filhos. Esposas, sejam submissas aos vossos esposos, aos vossos maridos. É um princípio bíblico. Deus criou o homem para ser o cabeça da família. E eu gosto de usar uma frase que a irmã Jane não gosta, mas vou dizer outra vez. Se a mulher for sábia, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Porque o homem toma decisão, mas a mulher sábia, ela chega com tanta mansidão. Mas meu filho, não seria melhor assim? E ele vai ter que admitir que é melhor assim. E eu digo uma coisa para você: se aconselhando é muito melhor. Provérbios, eu acho que diz que a vitória está na multidão de conselho, verdade? Multidão de conselho. Se aconselhe, converse. Quando Deus fez a mulher, não fez para ser cabeça. Ele fez para ser uma adjuntora, uma ajuda idônea, quer dizer, uma ajuda capaz. Você tem, aqui os homens, você tem algo precioso do seu lado, você tem uma ajuda idônea. Obreiros, você tem uma ajuda idônea, uma pessoa capaz. Foi por isso que Deus colocou ela do teu lado. Agora a decisão parte de você. Você que tem que tomar a decisão. E às vezes a mulher até já decidiu no coração, mas ela é tão sábia, sabe que a decisão não pode ser dela, e diz: meu amor, será que assim não seria melhor? Veja bem, não é não. Aí depois sabe que ela está certa. A decisão tem que partir do homem. Princípio bíblico. Vou dizer algo aqui forte.
Mulher que manda no marido é tragédia anunciada. Eu não conheço nenhum caso que isso funcione. Eu sei que tem aqueles maridos que só vai no empurrão. Continua empurrando. Continua empurrando. Mas bota ele para decidir. A responsabilidade é dele. Porra. Homem. Ele vai, nem que seja no empurrão, mas ele vai. Irmãos, existem muitas passagens bíblicas, eu não vou citar todas, que diz a mesma coisa. E Paulo, ele chega a ser enfático. Veja bem, 1 Timóteo capítulo 2, verso 12. Eu não sei se Paulo nesse momento ficou com raiva de tanto falar. Porque ele fala muitas vezes: mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Mulheres, aí chega em 2 Timóteo. Não sei se Timóteo contou alguma coisa para Paulo. Paulo, o negócio aqui é complicado. As mulheres gregas querem mandar nos homens. Aí Paulo escreve, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Eu escrevi aqui até de letra maiúscula aqui. Fático. Ele diz: não permito que as mulheres exerçam autoridade sobre o marido. Ponto. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor. E as mulheres, amados irmãos, que atuam dessa forma, sabiamente, ela consegue até ganhar o marido descrente. Pela sua atitude, pela sua demonstração, ela ganha o marido, porque a palavra do seu Deus nos garante isso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, vai dizer que a mulher ganha o marido, se esse for descrente. Porém, amados irmãos, é importante isso, que a submissão ela é limitada. A própria palavra de Deus limita esta submissão. Está aqui, Colossenses capítulo 3, verso 18. Vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos como convém no Senhor. Sabe por quê, amados irmãos? Porque tem maridos que querem fazer da mulher o que bem entender. Viu, homens? Tem maridos que querem fazer da mulher o que bem entende. É porque eu sou o cabeça que quem manda sou eu. E quando o homem chega, a mulher se esconde, o menino se esconde. Todo mundo tem medo dele, porque ele acha que é o bambambam. Como convém no Senhor. Eu não vou dizer aqui que a mulher deve ser submissa ilimitavelmente, porque tem um limite da dignidade humana. Outro dia, conversando aqui com um obreiro, depois da ministração sobre divórcio, que eu disse que não se deve divorciar por qualquer coisa, e eu citei duas circunstâncias. Eu não lembro as duas, mas uma é quando a vida da mulher está em risco. Um homem altamente promíscuo pode levar doenças incuráveis para a mulher. Eu vejo isso como uma razão, se a mulher quiser. Ou se o marido espanca a mulher em casa. Porque tem muitas mulheres que morreram porque foram assassinadas. Existe um limite da submissão, como convém no Senhor. Esposas, cuidem de vossos maridos. Vou continuar aqui batendo só mais um pouquinho, tá bom? Aguente mais um pouquinho, daqui a pouco eu passo para eles. Ainda temos tempo. 1 Coríntios capítulo 7, verso 34. Princípio bíblico. Mulheres, cuide de vossos maridos. Ele diz assim, Paulo vai dizer aos Coríntios: há diferença entre mulher casada e a virgem ou solteira. Viu, jovens solteiras? Qual é a diferença para Paulo? Que a solteira, ela tem tempo para cuidar das coisas do Senhor, das coisas espirituais. Só tem satisfação a dar para os pais, mas tem tempo para ir para o evangelismo, para estar na igreja, para participar dos ensaios. Porém, a casada precisa cuidar das coisas do mundo em como há de agradar o marido. Mas pastor, é obra do Senhor. Seu marido é obra do Senhor. Seus filhos é obra do Senhor. Cuida dele como convém. Não é certo o marido chegar em casa, aqui não estou acusando ninguém, irmãos. Não é certo o marido chegar em casa e encontrar as coisas por fazer. Comida não está feita, tudo está sujo. Onde é que a mulher estava? Se balançando. É culpa do diabo. E o diabo olha para ele e diz: nem eu sabia disso. Nem eu sabia que ela fazia essas coisas. Culpa do diabo. Eu vou falar algo aqui.
Eu vou falar algo aqui. Eu participei de uma palestra de casais. Vou dizer, não fique chateado comigo, por favor. É a oportunidade de falar essas coisas agora. Depois que eu terminei de ministrar a palestra, porque eu falei exclusivamente voltado para os casais. Eu não usei muitos textos bíblicos, eu usei texto bíblico, mas não muitos, para mostrar que a responsabilidade da manutenção do matrimônio, da família, é do casal. Eu já mostrei, o princípio bíblico é esse. Deus fez um homem, depois fez a mulher, e depois deu poder para criar filhos. Então a responsabilidade da manutenção do casal é do casal. Não é dos outros lá de fora não, é do casal. A responsabilidade de criar os filhos é do casal, não é lá de fora não. Não adianta estar mandando o seu filho para o vizinho. Não adianta estar mandando o seu filho para ser educado na escola. Na escola ele tem informação, a educação recebe em casa. E o princípio que ele recebe em casa deve ser esse padrão ao qual o Senhor te entregou. Princípio bíblico, esse que nós estamos dizendo aqui nessa noite. Porque não vale a pena você pegar a parte da Bíblia e dizer, essa aqui dá para eu obedecer, e essa aqui não dá para eu obedecer. Não existe isso. Ou você obedece ou você não obedece. E aí depois da ministração, foi dada a oportunidade a alguns irmãos, não estão aqui. E eu ouvi da boca desses irmãos, só culpa do diabo. Irmãos, porque o diabo fez um destroço no meu casamento. Bom, porque o diabo. E sinceramente, Deus me perdoe e me perdoe também os irmãos. Isso de certa forma me ofendeu. Porque nós estávamos ensinando que o princípio bíblico é que você deve cuidar do seu matrimônio. E se deu errado foi porque você vacilou. Você abriu brecha para o diabo. Escute, diabo não tem braço, diabo não tem perna, diabo não tem boca, diabo não tem língua. Ele usa aquele que se deixa ser usado. O diabo usa a mão de quem deixa ser usado. O diabo usa os pés de quem deixa ser usado. O diabo usa a língua de quem permite ser usado. O diabo é espírito, ele não tem forma. Ele não tem braço nem tem perna. Ele é espírito. E ele usa o quê? Ele usa aquele que se deixa usar. Cuide do seu marido. Nada deve ser usado como pretexto para isso. Não porque eu fui para oração, não porque fui para... Não. Cuida do seu marido, cuida da sua família e venha para a casa do Senhor. Servir aqui é glorioso, é maravilhoso, mas não deve ser usado como pretexto para deixar de cumprir com o seu dever, aquele a qual o Senhor lhe entregou. Glória a Jesus. Esposos, amem as vossas esposas. Quem ama, cuida. Quem ama, preserva. Quem ama, não bate. Quem ama, não agride. Verdade? E é interessante que Paulo, ele vai dizer o tipo de cuidado. Primeiro, ele vai dizer como você cuida do seu próprio corpo. Cuide da tua mulher. Quem jamais odiou a sua própria carne? Ame a sua esposa. Você não gosta de andar bonito, cheiroso? Pois que ela também possa andar bonita e cheirosa. Tem homens que descuida da mulher, depois vai atrás de outra. Podia ter cuidado do que era dele, para que ela andasse bonita e cheirosa, atraente para ele. Mas não cuida da mulher. Quem ama, cuida. Ainda mais quando Paulo, ele estabelece o nível de qualidade deste amor. Está na palavra. Está tudo aqui. Muitas vezes a gente não vê, mas está aqui. Quando ele vai dizer assim: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Qual é o padrão? Com o mesmo amor que Cristo amou a igreja. Esse é o mais alto nível de excelência do amor. O amor a qual o indivíduo entrega-se por ela. Bendito seja o nome do Senhor. Amor sacrificial. Faça com alegria. Cuida do que é seu. Preserva. Foi Deus que te deu. Ama a tua esposa. Não agride a tua esposa. Não espanca a tua esposa. Trata bem a tua esposa. Conhece as necessidades da tua esposa. Se você fizer assim, fica bem fácil para ela ser submissa a você. É difícil ser submissa a um cavalo, mas tem que ser. Mas se nós amarmos a nossa esposa, não vai ser difícil para ser submissa a nós. A nós. Eu não gosto muito de usar meus exemplos, porque já usei muito aqui. O pessoal diz que eu estou me gloriando, mas não é não.
Eu não só amo esta mulher, mas admiro muito a sabedoria dela. Eu tive a oportunidade no aniversário de 50 anos, é isso ou 40? Do meu sogro. Estava lá e de repente me deram a oportunidade e eu não sabia o que dizer. E a única coisa que eu pensei em dizer foi olhar para minha sogra e dizer: muito obrigado, porque a minha esposa tem seguido o teu exemplo. A minha sogra é um exemplo de sabedoria, uma pessoa simples, mas muito sábia. E a irmã Jane, apesar de toda a capacidade dela, ela sempre usa de sabedoria comigo. Eu sou menos sábio do que ela, então ela usa de mais sabedoria. E muitos momentos que ela poderia tomar decisão sozinha, ela me procura para tomar decisão. Ela se submete e faz isso voluntariamente e conscientemente. Eu não preciso subjugá-la para isso. Nunca precisei, glória a Deus. Nunca precisei subjugá-la, humilhá-la, nunca, nunca. Glória a Deus por isso. Porque é submissa naturalmente. Devemos amar nossas esposas. Anciões, irmãos da terceira idade, princípios bíblicos. Tito, capítulo 2, verso 1 a 5. Estou quase terminando, vou terminar na hora. Princípio bíblico para os pais. Princípio bíblico para os filhos. Princípio bíblico para as esposas. Princípio bíblico para os esposos. Princípio bíblico para os irmãos da terceira idade. Quem é da terceira idade, levante a mão. Não me deixe levantando a mão sozinho. Alguém vai dizer lá atrás: pastor, só tem eu e o senhor. Eu não sou da terceira idade. Levante a mão, os irmãos da terceira idade. É para você. Tem muitos que não quiseram levantar, só para dizer que não é da terceira idade. Tito, capítulo 2, verso 1 a 5, rapidinho. Os velhos que sejam sóbrios, que velhos no bom sentido, irmãos, não é do sentido pejorativo. Os velhos, ou os experientes, né? Os vividos, que sejam sóbrios, que sejam graves. Aqui na minha tradução está assim: prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. E aqui, amados irmãos, eu não li a passagem toda ainda, porque está falando para os velhos, não para as irmãs, não para as vividas. O que Paulo está tentando fazer aqui, amados irmãos, é trazer um valor para os irmãos da terceira idade, que é uma fase onde as pessoas costumam isolar, descartar. Não, já está velhinho, não serve muito para... Não. Aqui Paulo está mostrando o valor que os irmãos da terceira idade têm para ensinar os irmãos mais jovens na fé. É isso que Paulo está fazendo aqui, ao usar esta passagem para advertir os nossos amados irmãos da terceira idade. E ele diz: olha, exorta, sendo equilibrado e maduro na fé, na expressão do amor e solidificado na sã doutrina. Os irmãos mais velhos devem ser aqueles em que os crentes mais jovens devem buscar quando necessitam de orientação. Está ouvindo, jovens? Mas os velhos, amados irmãos, devem ser sólidos na fé. Não pode ser mais menino. Tem que ser experiente. Conselho de quem viveu, de quem sabe. Não é, irmão Xandu? Glória a Deus. Maduros na fé, solidificado na sã doutrina, sem superstições. Tem muito crente supersticioso. Você vai procurar falar com ele, é demônio. Não, é demônio. A Bíblia diz: seja sólido na fé. Seja solidificado na sã doutrina. Conhecimento sólido, real, não ilusório, cheio de superstições. Para que os jovens possam encontrar em vocês um porto seguro, um conselho, que ao ser aplicado na sua vida, traga resultado real. Glória a Jesus. A segunda parte, irmãs, diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. E sério aqui, amados irmãos, não é deixar de rir, não é perder a alegria, não é nada disso. Ser sério é ser comprometido. Sejam sérias em seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, não dada a vinho de forma nenhuma, mestre no bem,
para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, acastas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos. Como é que ensina, irmãs? Como é que ensina? Através do exemplo, certo? Ok. Para ensinar a elas a serem sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãs, eu não sei porquê. Em todo lugar que a gente passa, essa falha de caluniador é designada às irmãs. Eu não sei porquê, porque eu não vejo isso. E ser caluniador não é só uma questão de acusar injustamente. Isso também pode ocorrer quando há exageros. Cuidado. Todos nós devemos cuidar com isso. Calúnia é coisa séria. Obreiros. Opa. Agora vai sobrar para nós. Princípio bíblico. Para os pais. Para os filhos. Para a esposa. Para o esposo. Para os idosos. E agora para os obreiros. Presta atenção que o negócio é forte. Obreiros. Sejam maridos de uma só mulher. 1 Timóteo capítulo 3:12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Tito capítulo 1 verso 6. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. 1 Timóteo capítulo 3 verso 2. Convém, pois, que o bispo, pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Obreiros, seja marido de uma só mulher. Tira o olho da mulher alheia. É forte? Pastor, isso é um absurdo falar isso aqui. Não é absurdo. Cuida da tua coroa, para que ninguém tome, diz a palavra do Senhor. Vamos cuidar da coroa. Para terminar, solteiros e viúvos. Hoje sobra para todo mundo. Cadê os solteiros aqui? Só tem 3? Glória a Deus. Cadê os solteiros aqui? Não sou solteiro. Solteiros e viúvos, se casem. Se não dá para manter a pureza, então se casa. É melhor casar do que abrasar-se. Coríntios capítulo 7, verso 8 e 9. Digo, porém, os solteiros e a viúva que lhes é bom se ficarem como eu, solteirinho da Silva. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E a palavra abrasar significa inflamado de paixão. Se você não consegue se conter dos desejos carnais, se é de satisfazê-lo ilegitimamente, é melhor que case. Amém? E essa afirmação, ela é muito... Irmãos, essa afirmação ela é muito apropriada para o tempo de hoje. Porque o que o mundo está ensinando, a filosofia deste mundo, é que é normal os jovens namorarem e se relacionarem. É normal, é normal. Mas menina com teu namorado nunca. Vixe, você... Normal para eles. Mas nós estamos ensinando o princípio bíblico nos nossos lares, amém? Estamos ensinando os princípios bíblicos. Deus abomina a impureza sexual. Deus abomina. Isso nós estamos ensinando aos nossos filhos. Não é normal. Não é aceitável. Se não consegue viver sem isso, se case. É melhor do que viver em pecado. É melhor que viver manchado pela mancha da impureza sexual. Não se distraia, por favor. Glória a Jesus. Agora, se vai casar, escolha bem. Porque depois de casado não pode se separar. Procure pessoas que comungam com seus princípios. Amós capítulo 3 verso 3. Porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? 2 Coríntios capítulo 6 verso 14 e 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, e serei para vós pai, e vós serás para mim filho, diz o Senhor Todo-Poderoso. Casem-se, usufruam dos seus direitos, mas escolham bem, procurem pessoas que estão dentro da sua comunhão. Isso aqui, amados irmãos, é para todos. Casados, não se separem. Falei para os solteiros, agora eu vou falar para os casados. Não se separem. 1 Coríntios 7:10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Marcos, capítulo 10, verso 12. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Lucas, capítulo 16, verso 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, verso 11. E se alguma mulher tem algum marido descrente, e ele consente a habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo homem. Aqui não quer dizer santificação para salvação, significa ser separado, consagrado, porque diz santificado em algumas traduções pela convivência, quer dizer pelo exemplo. Glória a Jesus. A mulher está casada. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contudo que seja no Senhor. Glória a Jesus. Mulheres, não separem dos seus maridos. Mas pastor, existe muitos casos aqui na igreja de homens que se separaram e se casaram outra vez. Mas antes da fé, antes de conhecer a verdade, a palavra do Senhor diz que não leva o tempo da nossa ignorância. Agora se sabe, agora se conhece, e agora se deve praticar, e assim se deve fazer. Mas, se é de viver brigando, se separe. Eita pastor, o senhor está se contradizendo, não? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para paz. Se é de viver em casa brigando feito dois cachorros, um cachorro e um gato, é melhor que se separe. Agora, se separar, que não se case, ou que volte para o seu marido. Palavra do Senhor, princípio bíblico para a igreja do Senhor. Irmãos, para terminar, não abra mãos dos seus princípios bíblicos que Deus estabeleceu para a tua vida. Escute isso, para terminar. Antes de introduzir o povo na terra de Canaã, Deus ordenou a Moisés maldições e bênção. E ele disse: sobre o monte Gerizim, uma parte das tribos irão citar as bênçãos de Deus para o povo. Sobre o monte Ebal, outra parte das tribos irão citar as maldições. Glória a Jesus. E no fim do capítulo 30 de Deuteronômio, Moisés vai dizer: hoje os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos entenderam isso? Está colocado, irmãos, para a igreja do Senhor. Não me eximo da minha responsabilidade, mas como pastor nesta noite, eu tenho dito que a igreja precisa saber para viver